eu comecei a desabar. E desabando, eu lembro que eu estava em um parque que tem em Sorocaba, sozinho, perdido. Me recordo que eu falei para Deus: hoje eu vou fazer um monte de tatuagem. E aí eu fui decidido a fazer tatuagem. Eu odeio dor, eu não suporto dor. Eu tenho dor, o cara vai cortar meu cabelo com a maquininha, eu sinto dor. Eu falei: pare. Eu falei: hoje eu vou fazer tatuagem. E aí eu estou chegando perto daquele salão que faz as tatuagens. Estava escrito assim: se você está cansado de ser feio, seja um feio com estilo, faça uma tatuagem. Eu falei: eu não sou tão feio assim, então eu não vou fazer tatuagem nenhuma. E aquilo mexeu comigo. E eu fui naquele parque e comecei a falar com Deus. E de repente uma garça, ela estava voando sobre mim. Ela ia pousar no ninho que fica próximo de onde eu estava. Aquelas asas brancas, alvas, baixinho assim, sabe? E eu olhei assim e o Espírito Santo falou para mim: eu cuido deles, William. Não cuidaria de você? Por que você está se sentindo tão só? Nesse momento eu escrevi essa música. Mas a minha fé está em Deus e os meus pés não vão vacilar. E se eu cair, Ele estende a mão, me coloca de pé pela sua graça. Eu corri, gravei essa canção em menos de 2 horas. A música estava pronta. Eu mandei para um amigo em São Paulo que tem uma rádio, e ele ligou para um outro e mandou a música. De repente, em uma semana, eu estava assinando um contrato com uma grande gravadora. E depois de assinar o contrato com gravadora, a gravadora descobriu que eu era um compositor e decidiu então utilizar minhas composições para outros cantores famosos gravar. E desde então alguns cantores têm gravado, como J Neto e tantos outros. De repente a minha música foi selecionada para participar do tema de uma novela da Record. Aí eu falei: rapaz, não é que Deus mudou minha história mesmo? Do jeitinho que Ele prometeu. Aqueles que diziam: isso aí é só um sonhador, não vai dar em nada, agora tem que olhar e perceber que quem fez a promessa é fiel para cumprir. E não tem nada a ver com as minhas faculdades, não tem nada a ver com a minha capacidade. Tem a ver porque Ele me escolheu como escolheu você. Ele olhou para a gente e falou: eu estou escolhendo e acabou. Como diz o texto: não foste vós que me escolhestes, mas fui eu que escolhi a vocês. Então, fica tranquilo, Deus já te escolheu. Aleluia. Querido, eu escrevi essa canção e desde então a minha vida tem sido outra. Contratei mais de 5 advogados, nenhum deu conta. Aí Deus falou: advogado nenhum vai dar conta. Sabe quem vai dar conta, William? Eu falei: quem é? O seu joelho. Eu pus o joelho no chão. Adivinha o que aconteceu? Prisão revogada, do nada, sem precisar de advogado. Por quê? Porque o meu Redentor vive. Porque o seu Redentor vive. Ele é o Deus de Israel que cumpre aquilo que promete. Queridos, que você tenha sido abençoado por esse testemunho e que sua fé seja fortalecida nesta noite. E que aquilo que você irá enfrentar ainda, você compreenda que é apenas um processo para aquilo que Deus tem a fazer e a realizar através da sua vida. Então abraça o processo com gosto, sorriso no rosto, sabe? Aproveita que está cheio de dente na boca, porque um dia eles caem, é verdade, cai mesmo, entendeu? Então sorria, quando vier o problema, sorria e diga: problema pode vir, porque esse é pequenininho. O meu Deus é o Deus de Israel, é o Deus que não dorme, é o Deus todo-poderoso. E se você crê nisso, aplauda ao Senhor. Obrigado, pastora, obrigado, queridos, em nome de Jesus. Obrigado, banda. Consegui. Glória a Deus. Nossa, não estava preparada para tudo isso. Confesso que se o culto terminasse agora, eu sairia cheio. E você? Cheio. Aleluia. Eu gostaria de te convidar a se colocar de pé nesse momento. Aliás, nós temos muitos visitantes. Amém? Listaram alguns, mas foi a família do capelão Sérgio, que são essas mulheres lindas que vieram. Mulheres muito lindas.
é a esposa, as filhas, a amiga. Gente, eu não vou falar os nomes, porque tem muita gente, vocês me perdoam, mas vocês são mais que bem-vindas. As mulheres dos meninos da banda, os meninos da banda são mais que bem-vindos. Cássia, linda, mulher do Marquinhos, Deus te abençoe, obrigada. Quem mais é visitante? Levanta a mão, gente, eu não vou fazer passar vergonha. Tem mais visitante? Todo mundo já veio? Eu não conheço. Sejam mais que bem-vindos, gente. O reino é um só, amém? Somos filhos do mesmo Pai. Deus abençoe grandemente a sua vida. Neste momento, eu gostaria que você aplaudisse o Senhor pela vida do capelão Sérgio, que vai nos trazer uma palavra abençoada, direto do trono. Aleluias. Glória a Deus. Pode subir, pastor. Aleluias. Ouvi. Louvado seja o nome do Senhor. Ouvi coisas maravilhosas. Então estou 100% aberta. Capelão, seja instrumento do Senhor. Amém? A casa é nossa. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Boa noite, Boa noite. abençoada igreja. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. É assim que eu estou me sentindo. Testemunha, irmão. Ó, vou falar. O céu já é aqui, hein? O céu já é aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Rafa, obrigado pelo convite, pela coragem de me chamar. Pode sentar todo mundo, por favor. Obrigado. Cadê a pastora abençoada? Pastora, Deus abençoe abundantemente a vida da senhora. Parabéns, viu? Parabéns aí pela igreja. Parabéns por mais um ano de vida, né? Que Deus continue derramando o maná, continue derramando a água da rocha, e que a santa Shekinah do Senhor seja sobre a tua casa, a tua família, a tua saúde. Em nome de Jesus. Obrigado, irmão. A gente sobe no altar, no lugar santo, né? Então, primeiro a gente pede permissão ao Papai do Céu. Lá no quartel, quando a gente vai se apresentar para um superior ou entrar numa sala, a gente pede permissão. Então, o general dos generais, aqui eu peço permissão a ele, peço permissão para o meu sargento. Sargentão abençoado, meu irmão querido, obrigado por estar aqui também na presença do Senhor aqui, viu? Eu vou ser breve. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? Não? Vou ser breve. Não. Deixa eu me apresentar aqui. Eu faço parte da capelania do 2º Batalhão de Polícia do Exército, onde o sargento Sierra também faz parte. E eu tive o imenso privilégio de conhecer o sargento lá, né? E claro, né, que foi Deus que abriu as portas, Deus que me colocou lá, e Deus que deu uma sala abençoada que tem lá. Mas eu nunca vou deixar e não posso deixar de agradecer o sargento Sierra, que foi um dos, né, abençoados, usado por Deus, um dos instrumentos usado por Deus para que eu estivesse tanto lá como uma sala, né, sargentão? Eu fazia o trabalho de capelania andando para cima e para baixo, lá com os militares. Talvez alguém aqui não saiba o que o capelão faz. O capelão, ele foi criado, né, foi nascido, vamos dizer assim, foi chamado na Primeira Guerra Mundial para incentivar, encorajar e aconselhar e dar assistência espiritual para os militares. Imagina numa guerra, imagina, como a gente diz lá no quartel, né, o sanhaço, né, o medo, a preocupação do menino, porque na guerra são todos meninos, saindo de casa, e aí você vai para uma guerra, você vê seu camarada morrendo do lado, seu amigo, seu irmão, talvez até da família, aquilo mexe muito. Nós tivemos uma guerra agora, né, que foi esse Covid, e olha quantas pessoas, né, como falaram aí sobre a morte, né, pessoas que tiraram a vida. Nós tivemos uma guerra, foi uma guerra espiritual, foi uma guerra também pessoal.
E foi muito necessário os capelães saírem a campo para encorajarem essas pessoas, essas famílias que estavam muito mal, que perderam seus empregos, fecharam suas portas, igrejas foram fechadas, né? Nunca se viu tantos cristãos com a tal da depressão, tantos cristãos tirando a vida. Quantos pastores não tiraram a vida? Não foi que nós ficamos sabendo? Tiraram a vida porque as igrejas se fecharam. Então o capelão, ele encoraja, ele aconselha, ele senta com o militar. Graças a Deus nós não temos a guerra aqui no Brasil, né? Mas a capelania lá dentro do batalhão fala com militares que querem tirar a vida. E hoje esses meninos estão complicados. O que tem de menino querendo tirar a vida, e por bobeira, ou porque brigou com a namorada, ou porque a mãe tirou o celular, ou porque está cansado, não queria servir exército e está lá. E aí eu não posso virar para eles e falar: você é um frouxo, porque na minha época, não, eu não posso falar, porque se eu falo isso, ele vai lá e se sente um frouxo e se mata, né? Então a gente tem que encorajar, a gente tem que acompanhar a família. Mas glória a Deus, né? Tem sido bênção, Deus tem te honrado, não por eu, não por mim, né? Mas por Deus, pela graça dele, pela misericórdia dele, que usa essa mulinha, esse falho, esse pecador aqui para fazer. Bom, queridos, eu vou compartilhar aqui uma palavra, porque na verdade, como cadê a irmã falou, o culto já foi, né? Eu estou aqui só enchendo linguiça, porque o culto já foi. Porque, que é isso, depois de tudo isso, eu não sei nem o que eu vou falar aqui. Eu não vou falar nada, né? Ou vou falar como eu falo nos meus vídeos: olá, amiguinhos e amiguinhas, né? Eu começo meus vídeos assim. eu tenho um Instagram que eu uso como evangelismo, né? Então eu sempre começo minhas mensagens assim. Vamos parar de enrolar, né? Bom, vamos abrir as nossas Bíblias, né? Ó, tanta gente com Bíblia de papel aí, que bênção, ó. Glória a Deus, poxa. Ou abrir os fones, né? Os fones, lá em Mateus 14, a partir do 25. Deixa eu pôr meus olhos aqui, que eu já tenho meio século de idade, então já não estou enxergando mais nada. Vamos lá. Papaizinho querido, em tua presença, Senhor Deus, eu venho clamar a ti, Senhor Deus. Primeiro agradecer por essa grandiosa igreja, Pai, grandiosa. As pessoas podem passar lá fora e falar: como essa igreja é pequenininha. Pequenininha de tijolo, mas gigantesca do teu Santo Espírito, do teu poder, da tua glória, Senhor Deus, e da tua graça que aqui reina. Oh, meu Pai, me sinto no céu aqui, e o céu é gigante, o céu não tem tamanho, é infinito, e eu sinto essa igreja de um tamanho infinito, Pai. Abençoe todos os líderes, toda a pastora, o pastor, todos aqui que estão na liderança, todos esses membros abençoados aqui. Cuida de cada um das suas casas, dos seus trabalhos. Aqueles que estão desempregados, Senhor Deus, que o Senhor possa prover o maná, a água da rocha sobre a vida deles, Pai. Para a tua glória, Senhor Deus, que oramos. Meu Senhor, que eu desapareça agora e que o Senhor cresça. Me usa para falar, a começar em mim. Que todos prestem atenção no que o Senhor tem para falar, na tua santa palavra, não em mim, Pai. Tira os olhos deles de mim e coloque os olhos deles no Senhor. Amém. Vamos lá então. Mateus 14, eu vou adiantar aqui do 25 ao 32. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir a ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo
e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu quero fazer uma pergunta: quem é Jesus para mim? Sempre quando eu vou ministrar uma palavra, é sempre a começar em mim, sempre. Então, quem é Jesus para mim? E quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Qual Jesus que nós temos crido? O medo. Aonde está o teu foco? Quem é Jesus para nós e aonde está o nosso foco? O que está nos fazendo hoje ter medo? É a pandemia? É a falta de emprego? É um relacionamento quebrado? É alguém que você gostou e não está mais na sua vida? Quais são as dúvidas, as interrogações que pairam sobre a sua cabeça? O que te preocupa? O que é preocupação? É ocupar a mente, ocupar a mente daquilo que nem aconteceu. Poxa, eu estou tão preocupado, eu não estou dormindo à noite porque eu estou preocupado. Mas espera aí, ainda não aconteceu. Se você está ocupando a sua mente daquilo que nem aconteceu ainda, por que você está sem dormir? Não é melhor deixar de dormir quando acontece? Porque aí você vai e fica sem dormir, mas você fica orando, dobra o joelho, que meu irmão falou. Mas nós somos seres humanos, né? Eu também tenho medo, também tenho minhas falhas. E aí eu fico imaginando Jesus vindo naquela tempestade, eles apavorados, achando que era um fantasma. Qual a sua intimidade com Jesus? Como é que está a sua intimidade? Eu gosto de uma frase, ela é meio batida, mas para mim funciona. Deus não gosta de religiosidade, Deus gosta de intimidade. Como é que está a sua e a minha intimidade com Deus? Como é que nós estamos vendo Deus? Pedro e os seus discípulos é um fantasma. Poxa, íntimos do Senhor, por que eles falaram é um fantasma? Porque Jesus estava longe? E aí, por Jesus estar longe, eles acharam que era um fantasma e eles começaram a ficar com medo. Sabe quando que a gente fica com medo? Quando começa a diminuir a nossa intimidade. Sabe por quê? Porque a gente começa a ver Jesus de longe. A gente não está mais íntimo dele. Está faltando algo. Como é que está o seu tempo de oração? Como é que está o seu tempo de leitura? Como é que está seu devocional? Como é que está o seu culto doméstico? Como é que está o seu tempo na igreja? Os discípulos ficaram atemorizados. Aí Pedro, depois que eles vêm, ainda fala: se és tu, me chama. Ainda ficou com dúvida. E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Essa é uma história que todo mundo conhece, então estou passando ela rápida. Todo mundo conhece essa história. E Pedro começa a andar pelas águas. E ele, uau! Pô, é um sonho que eu tinha, surfar sem prancha. Quem é surfista aqui? Tem algum surfista aqui? Alguém que surfa? Não? Sargentão, o senhor surfa, fala aí, eu sei disso. E aí ele fala: uau,
o que eu estou fazendo aqui? Que coisa linda! Focado em Jesus ali, porque chegou perto, né, de Jesus, está lá. Aí de repente ele, mamãe falou que isso não ia dar certo. É vento, né? É vento. Mamãe falou que não era para andar na praia com vento, com tempestade, com raio, que era perigoso. Afundou. Por que ele afundou? Porque ele tirou o foco, não foi? Ele não tirou o foco de Jesus? Por que muitas vezes a gente fica com medo, a gente fica com temor? Porque a gente começa a tirar o foco do papai, e a gente começa, será que vai dar certo? Começa a focar numa dor, numa perda. Começa a achar que a perda, que a dor, que a falta de emprego, que a falta de dinheiro, que os boletos que estão pendurados são muito maiores do que Deus. Que testemunho fantástico. O tamanho de Deus, né? Ao poder de Deus, ao que Ele fez. E a gente começa a apavorar. E aí eu pergunto, quem é Deus para mim? Quando eu fico com medo. Quem é o Deus que eu sirvo? Será que muitas vezes nós sabemos, né, e nós cremos que Jesus ressuscitou, por isso que nós estamos aqui, mas será que às vezes eu não coloco Jesus novamente na cruz, crucificado? Porque eu começo a temer, eu começo a ficar desesperado, eu paro de acreditar que o milagre pode acontecer, eu paro de acreditar que pode dar certo, e eu esqueço de olhar para trás. Quantas vezes Deus fez dar certo? Não é para olhar para trás como a mulher de Ló, né? Que saudade daquela época, do tempo que eu fazia aquilo. Não, é para olhar para trás e falar: uau, quantas coisas Deus já fez na minha vida. Se eu estou em pé até agora, é porque Deus me sustentou e Deus foi comigo. Por que eu vou temer agora? E muitas vezes a gente encarou coisas piores, e às vezes uma coisinha começa a tremer, e começa a olhar para o problema e fala: é um fantasma. E agora? Quem poderá me salvar? E na Bíblia, nós lendo a Bíblia, a gente começa a ver cada história fantástica, de milagre, de superação. Eles não tinham a Bíblia, os discípulos não tinham a Bíblia, nós temos. Como é que está a nossa leitura? Como é que está a nossa fé? Nós estamos crendo mais em quem? No meu olerite? No meu patrão? Na minha empresa? Nos meus bens? Mas fiquei sabendo que vai entrar uma outra pessoa ali, e parece que vão fazer um corte. Meu querido, minha querida, se te cortar é porque Deus tem coisa melhor. Deus tem coisa melhor. Se suas contas estão penduradas, é porque você está confiando mais no seu braço do que em Jesus. Eu sou capaz de trabalhar, porque o meu braço é forte. Se não for Deus, a gente não é capaz de nada. Se Deus não estiver na frente, se Deus não estiver conosco, nós não somos. Um olerite não garante nada. Você ser dono de uma empresa não garante nada, porque quantos donos de empresas faliram com o Covid? E aí? Garantiu alguma coisa? Não garantiu nada. Aí que está.
quando o pássaro voa, né? Se eu cuido do pássaro. Os passarinhos não têm olerite. Já viu o passarinho ter olerite? Não falta água, comida e moradia, que o irmão falou aqui, ó, contou. Quanto mais a nós Ele vai cuidar. Eu dei aula de personal, eu fui treinador pessoal durante um tempo, bom tempo, muitos anos da minha vida. E eu sentia Deus me chamando para o ministério, trabalho de capelania integral. E eu falava, e aí? E como é que eu vou pagar minhas contas? Veio o medo. Como é que eu vou pagar minhas contas? Aí um dia eu orei e falei, Senhor, se o Senhor me quiser 100% do teu ministério, que acabe as aulas, assim, acabou. Vou dar aula, em uma semana fez. Eu fiquei igual os discípulos lá, um fantasma. Eu também sou falho, pecador. Só que aí eu lembrei da minha oração. Eu falei, peraí, e a oração que eu fiz? Glória a Deus. Aí eu continuei com medo, que eu não sou todo poderoso, é só Ele, né? Eu continuei com medo, mas eu olhei para trás na minha vida, o que Deus já fez. Vocês lembram rapidinho aqui, quando todo mundo lembra da história de Davi? Por que Davi consegue derrotar aquele gigante? Primeiro porque ele sabia que Deus era com ele, não é? Você vem com essas indumentárias todas, mas eu vou contra ti no nome do meu Deus. E por que mais que ele sabia? Que ele confiava e tinha confiança que ia conseguir derrotar o gigante. Vocês lembram? Porque antes de encontrar com o gigante, de levar os queijinhos por mão, ele já tinha derrotado urso e leão. Lembra disso? O urso chegou lá, ele deu um cacete no urso. Aí o leão veio e falou, ô leão, o urso não contou que eu dei uma surra nele, não? Você vai querer outro? Tome surra no outro também. Eu olhei para a minha vida, lembrando dessa história de Davi, eu falei, peraí, Deus me salvou 2 vezes e me deu uma filha que eu não podia ser pai. Eu falei, mas espera aí. E eu tenho 2 cirurgias cardíacas. Eu tinha 6 meses de vida. Isso em 2010. Nós estamos em 2021. Caminhando para 2022. Eu abri meu peito daqui até aqui. A pior cirurgia que tem. Uma das piores. Fiquei vários dias na UTI. Não sabia se voltava. Mas estou aqui para a glória de Deus. Eu falei, se Deus fez isso na minha vida, por que eu não vou encarar o gigante do ministério, né? Queridos, não tenho poupança, não tenho dinheiro sobrando, mas posso falar uma coisa? Eu não quero sair dessa vida. Não quero. E vou falar outra coisa, não me falta nada. O maná e a água da rocha têm sido derramados sobre a minha vida. Por isso que eu quero falar para vocês, não temo. Pode hoje alguém ter entrado aqui com medo de uma notícia que te deram. Eu vou compartilhar uma notícia aqui, para a gente ser breve, porque eu não quero atrapalhar o aniversário da pastora abençoada. Mas eu não vou demorar não, tá? Vamos lá para 2 Reis. Segunda Reis 4, de 1 a 7. Fazer uma brincadeira aqui que eu sempre vi fazendo e nunca fiz. Quem achou, dá glória a Deus.
Quem não achou, fala misericórdia. Uma vez eu vi o pastor falando isso, eu falei, cara, que barato, né? Aí eu entendi, eu falei, ele está falando para a gente ler mais a Bíblia, né? Aí eu entendi, era um professor de seminário, eu falei, ei, lascou. Fiz 4 seminários, irmão, sem nada até hoje. É verdade, é verdade. Eu fiz 4 seminários, eu não sei nada até hoje. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Porque isso me faz ir às Escrituras todos os dias. Porque se eu viro aquele teólogo, e graças a Deus Deus não me deu essa capacidade de ter essa memória boa, porque eu esqueço, talvez eu seria muito soberbo, né? E a minha oração é: Senhor, arranca a soberba, arranca a soberba. Eu quero ser teu servo, eu quero me arrastar para o Senhor. Vamos lá. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: o que hei de fazer? Dize-me que é que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entre e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Essa primeira parte de Pedro andando sobre as águas foi uma introdução. A mensagem é essa aqui, da viúva do azeite. Queridos, aqui é apenas uma só história de quem é Jesus. Se você ainda está em dúvida de quem é Jesus, essa é apenas uma das histórias de quem é Jesus. Uma mulher que estava de luto, sofrendo um luto, chorando, desesperançosa, porque o marido morreu. Se hoje já é difícil uma mulher, né, a esposa perder o marido, imagina naquela época, porque ela era totalmente dependente do marido. Então, o marido dela deixa essa dívida, e ela, de luto de um marido, ela iria ficar sem os 2 filhos, já estava sem o marido, ela iria ficar sem mais os 2 filhos, quer dizer, ela ia perder a família toda. Imagina o quanto ia ser difícil para ela. Poxa, eu já perdi meu marido, agora eu vou perder meus 2 filhos. Imagina o desespero que ela entrou. Ela já estava chorando pelo luto. Eu imagino que ela deve ter chorado mais. A palavra não mostra, mas é difícil não chorar, né, pastora, nessa circunstância. Eu choraria. Eu sou chorão. Eu choro com a casa da entrega do Gugu lá, essas coisas assim. Gugu não tem mais, né, mas dos outros lá, né? Eu chorava quando o Gugu era vivo, né? Eu choro. Né, filha? Eu falo para minha filha que entrou um cisco no meu olho, né? Imagina a dor e a sofrência que ela estava. Quantas vezes a gente está no mesmo estado, sofrendo, chorando. Aí a gente escuta: Deus está no controle, irmão. Deus está no controle, irmã. Lembra do Salmo 35? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer.
Aí você fala: já faz não sei quanto tempo que eu vivo só na noite. Eu não tenho manhã, não está amanhecendo para mim. Às vezes parece que não vai vir amanhã. Alguém já passou noite em claro aqui? Não em festa, não em ano novo, ou sei lá, outras coisas, mas com dor num hospital? Não passa. Não chega amanhã, não é? Amanhã não chega, você fica com aquela dor. Eu já tive em hospital, né, como eu contei a história para vocês, e tive 1 milhão de vezes com a minha mãe. Minha mãe vai fazer 92 anos. Nossa, pensa, olha só quanto tempo de hospital para 92 anos eu tive muito, hein? Espero que não precise mais, mas se tiver, vamos lá. Não passa. E assim que ela se sentia, não passava aquela dor do marido. E agora meus 2 filhos. Mas ela obedece a Eliseu, entra dentro de casa, manda um WhatsApp para os vizinhos, lá do grupo, né, do bairro. Ó, encheu de vasilha ali, ó. Mas que doideira, né? Uma botija de azeite, né? Depende do tamanho, né? Cada teólogo diz um tamanho. Como é que vai encher uma botija, gente? Eu vou pegar esse copo d'água aqui. Enche esse vaso com esse copo d'água. Vai dar? Não, né? Mas e se Deus estiver colocando? Dá? Foi isso que Deus fez, né? Eliseu sabia que Deus ia fazer isso. E aí começa a encher uma vasilha, 2 vasilhas, 3 vasilhas, e foi enchendo as vasilhas até que acaba a última vasilha e o azeite para. Eu imagino o Papai do Céu lá fechando o registro. Parou de transbordar. Olha que bênção. Ela consegue pagar a dívida e ainda sobra azeite para ela viver. Eu imagino que ela colocou lá na casa dela lá, né? Azeite da viúva. Pode vir que aqui tem, é o melhor azeite do mercado. Queridos, eu vou ser breve aqui. Talvez hoje você só esteja uma botija. Você só tenha alguma coisa, pouca. Mas eu não tenho dinheiro para pagar essa conta. Eu só tenho tanto no banco. E eu tenho muito de dívida. Eu tenho muito de conta chegando. Creia. O mesmo Deus que estava com a viúva do azeite é o mesmo Deus. Deus é imutável. Que Deus que a gente crê? Que Deus que eu creio? Onde está Deus? Qual o meu foco? O meu foco está só na botija de azeite? Ou o meu foco está nas vasilhas que podem ser cheias? Olha a mulher, o foco dela, botija. Eliseu, o foco dele, vasilhas. Olha que diferença de foco. Eliseu, homem de Deus, sabendo que Deus pode fazer além do que a gente pode imaginar, sonhar, acreditar. E ela em dúvida. A gente fica assim também. Só que eu creio que toda vez que eu duvido do que Deus pode fazer, olho aquelas vasilhas e não vai dar. Olho minhas contas, não vai dar. Olho o meu desemprego, não vou conseguir emprego. Olho o meu relacionamento, não vai dar certo o meu relacionamento. Olho minha saúde, não vai dar certo. Ei, Deus é o Deus da última palavra. Deus é o Deus da última palavra. Quem está falando para você que não vai dar certo? É você? É alguém que está te desanimando? Cuidado com as companhias. Companhia boa é aquele que fala assim:
Se vai dar certo ou não, não sei, mas eu estou contigo, eu vou dobrar o joelho por você, junto com você, porque eu sei que o Deus que nós cremos é mais poderoso do que a gente crê. Tem gente que derruba a gente, mas tem gente que levanta a gente. Ande com quem te levanta, não anda com quem te derruba. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Se Deus vai nos livrar da fornalha, eu não sei, mas esse joelhinho aqui só se dobra perante o Deus de Israel. E é esse Deus de Israel que nós temos que acreditar, é esse Deus de Israel que nós temos que crer. Vamos parar de colocar Jesus pregado no madeiro de novo, por causa de um medo, por causa de uma dúvida, por causa de uma incerteza. Está com problema no trabalho? Chega pisando firme. Você é capaz. Deus está contigo, Deus já está no teu futuro. Não temas, não te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, estarei contigo onde pisar as plantas dos teus pés. Josué, peguei o bastão, e agora? Lascou. Josué, aquieta-te. Eu, Senhor teu Deus, estarei contigo onde pisar as plantas dos teus pés. E foi um grande guerreiro. Olha os grandes guerreiros. Essa igreja cheia de grandes guerreiros e grandes guerreiras. Ei, olha o seu passado, olha quantas coisas Deus já fez para você. Por que você está desanimado ou desanimada? Por que está... não estou querendo mais ler a Bíblia, não estou querendo mais ir na igreja, não estou querendo mais orar, ou estou orando menos, estou lendo menos, estou indo menos na igreja. Ei, onde está seu foco? Onde está seu foco? Se o teu foco está no problema que você está passando, posso te falar? Você vai afundar. Você vai afundar. Mas Deus é misericordioso, né? Mesmo que a gente afunde, Ele vai lá e pega a gente e traz de volta. Só que vocês estão querendo afundar? Eu não estou querendo mais afundar. Eu já afundei muito. Eu já estou com vergonha de Jesus me pegar e me trazer de novo. E Ele vai trazer quantas vezes precisar. Ele vai trazer. Mas a gente precisa crescer. Nós precisamos de parar de tomar o leitinho, né, pastor? Vamos começar a comer alimento sólido. Nós já crescemos. Nós precisamos nos manter agora. O que nos mantém em pé? Leitura da palavra, oração, culto, caminhar com os irmãos. Não que a gente não deva estar com pessoas que ainda não conhecem as boas novas. Nós precisamos salgar a vida daqueles que estão sem sabor e precisamos iluminar a vida daqueles que estão tropeçando no escuro. Mas não devemos andar na roda dos escarnecedores. Não devemos fazer o que o mundo faz. Mas está todo mundo fazendo. Todo mundo é todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos o servo do Todo-Poderoso. Deixa os outros para lá. Não tenha vergonha. Às vezes a gente fica com vergonha, né? Agente secreto de Jesus. Nossa, eu lembro que tinha uma pessoa que tinha uma biblinha. Vocês já viram aquelas biblinhas? Alguém já viu? Rapaz, não, mas eu ando com essa Bíblia. Pai, eu não consigo nem ler aquela Bíblia. Como que eu vou pregar para alguém? Que isso? E hoje nem anda mais, né, com Bíblia. Eu estou vendo as Bíblias aqui, estou tão admirado, eu gostava de ver aquele barulhinho, tchac, 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 tchac. Ainda mais eu que nunca aprendi nada, eu ficava andando para frente e para trás, para frente e para trás, para frente. Aí todo mundo parava, achava, né? Só eu que não achava, eu ficava bem devagar para ninguém ver, né? Aí eu parava e ficava. E não estava, né, na página. Não estava na página errada, mas eu estava ali assim, ó. Abre Mateus, eu estava lendo Eliseu aqui, né? Glória a Deus, isso aí. Só que sabe o que eu fazia? Eu ia para casa, eu marcava e chegava em casa e eu ia estudar, eu ia olhar,
Eu não saía vazio. Mas eu fingia. Mas é assim que a gente é. A gente tem, seja você mesmo, não mude. Não queira ser alguém diferente para se mostrar. Não, seja você mesmo. Lembra da oração do publicano e do fariseu? Lembra? Que coisa fantástica, né? O fariseu: Senhor, vou na igreja todo dia, né, pastor? Dou meus dízimos, jejuo, prego, faço. Aí o outro: Senhor, eu queria ser tanto igual a ele, mas eu não consigo. Aí, né, Jesus fala de quem chegou a oração, né? Então, a gente deve ser assim mesmo. Se tem um todo-poderoso teólogo, deixa ele, né? Não estou falando para ninguém estudar aqui não, tá? Vou falar, não, o capelão falou que não é para estudar, não é para fazer nada, né? É pela graça do Espírito Santo. Não, tem que estudar. Mas assim, né, tem gente que não consegue ser. Eu não consigo ser né, uau. Eu não consigo alimentar girafa. Já ouviram essa história? Eu não consigo pregar para girafa. Eu preciso de alimento de ovelha. E quando eu falo, também falo para ovelha, porque girafa abaixa o pescoço e come, junto com a ovelhinha. Mas tem gente que entra aqui: ó Senhor, longânimo, santíssimo Salvador. Aí alimento para a girafa, a ovelhinha não come. Porque nem todo mundo é letrado. Aí eu vejo umas coisas no Instagram que eu falo: Senhor, não consigo, tenho que apertar a tecla SAP. Alguma coisa eu tenho que fazer, que eu não consigo chegar lá. É muita teologia, né? E já que está no Instagram, por que não faz mais simples? Eu acho que se você for pregar para letrados, tudo bem, mas numa ferramenta que todo mundo vê, né? É melhor a gente sermos nós mesmos, né? Não vamos perder o foco, gente. Vamos continuar pertinho do papai. Porque se a gente estiver longe dele, a gente vai confundir com fantasma, a gente vai confundir com várias coisas. Não vai achar que é ele. E aí vai perder tempo. Eu vou encerrar com essa historinha do menino, acho que todo mundo conhece. Papai, qual o tamanho de Deus? Estava passando um avião. Ó filho, do tamanho daquele avião. Nossa papai, mas Deus é tão pequenininho. Poxa. No dia seguinte o pai acordou: filho, vamos para o aeroporto? Fazer o que, papai? Vamos lá no aeroporto. Chegou lá, o avião estacionado, né? Ali, pousa. Ó filho, papai, que avião grande. Então filho, esse é o tamanho de Deus. Mas papai, ontem ele estava tão pequenininho. Filho, depende da distância que a gente está de Deus. Se a gente estiver pertinho de Deus, Deus é gigante. Se a gente estiver longe de Deus, Deus é pequenininho. Aí a gente perde o foco de Deus e afunda. Por que Deus muitas vezes fica pequenininho? Porque o problema fica muito gigante. Ah, meu Deus, o meu problema. Em vez de falar: Deus, eu acho melhor você sair correndo. Problema, acho melhor você sair correndo. Você não sabe o tamanho do meu Deus. Ele é infinito, Ele é gigante. Mas a gente foca nos problemas. E aí Deus vai ficando pequenininho, a gente vai ficando com medo e vai afundando. Vamos ter a fé da viúva do azeite e vamos colocar nossas botijas, nossas vasilhas, que Deus vai encher. Talvez você esteja hoje com várias vasilhas vazias em casa e não está com fé de derramar aquela botija. Está olhando aquela botija já faz tempo, faz semanas, faz meses, faz anos. Olha aquela botija e fala: não vai dar, é impossível. Faz um favor para mim,
chega em casa hoje e derrama aquela botija. Começa a derramar. Começa a derramar. Começa a derramar e começa a ver o que Deus vai fazer na vida de cada um de nós, porque eu também preciso derramar a minha botija nas minhas vasilhas. Que Deus abençoe a vida de vocês, hoje, sempre e eternamente. Aleluias. Glória a Deus. Até parece que a gente ia perder essa palavra, falar que ia parar antes do culto. Nunca na vida, pastor. Que palavra tremenda, glória a Deus. Nós estamos muito felizes. Pastor chegou, obrigada a Deus. Nosso pastor chegou, gente. Mas eu vou dar continuidade, já era. Eu gostaria, nesse momento, gente, me perdoa, por causa do nervosismo, que me jogaram no meio do fogo. Vocês entendem, né, pastores? Todo mundo entende. Eu não tirei as ofertas. A Mazé, que é a nossa líder do diaconato, quase tacou a salva na minha cabeça na hora que eu passei. Eu gostaria que você estendesse as suas mãos. Vamos orar pelos dizimistas, pelos ofertantes, por todos, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua igreja. Senhor, nós queremos, Deus, abençoá-la, Pai. Deus, aqueles que podem, aqueles que não podem ofertar na tua casa, Senhor, que o Senhor abençoe sobremaneira, Pai. Deus, que o celeiro dos seus filhos sempre estejam cheios, Pai. Senhor, que o Senhor abra portas de excelências, ó Deus, para cada um que aqui está, Senhor. Senhor, o Senhor conhece e sonda o profundo e o íntimo do coração e conhece a necessidade e o desejo de cada um. O Senhor é aquele que abre porta onde não tem porta, Pai. E o Senhor é aquele que abre porta sobre porta, Senhor. Deus, então que o Senhor sonde, Senhor, veja o desejo, Senhor amado, realize sonhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, que os teus filhos que estão abençoando sejam abençoados, aqueles que não podem, Pai, que o Senhor abra portas de excelência, Senhor, em nome de Jesus, para que venham, Senhor amado, abençoar a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, amém. Eu te convido, se você trouxe seu dízimo, a sua oferta, a trazer aqui na salva, amém. Enquanto isso, eu quero chamar o grupo de louvor para subir aqui, e os nossos adolescentes separaram uma homenagem para a nossa pastora. Como todos aqui viram, ontem, né, pastora? Ontem foi aniversário da nossa pastora, e nós queremos abençoar a vida dela, homenageando ela, amém? Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Para quem não sabe, pode ficar aqui, amada. Para quem não sabe, a nossa pastora, ela é líder dos adolescentes. E eles prepararam uma homenagem para ela, de todo o coração, presentinhos e tudo mais. Cadê o microfone? Pastorinha, sobe aqui, para quem não te conhece, conhecer. Som. Nossa pastora, ela é igual eu, pequena de tamanho, porém com um coração enorme. Ela é gigante. E ela merece todas as homenagens do mundo. Pastora, fizeram até um xizinho para você ficar aqui. Está muito chique. Fica perdida não, amada. Tá tudo certo. Essa aqui é a nossa pastora maravilhosa. Para quem não conhece, essa mulher é espetacular. Não há palavras. Se a gente for dar um microfone para cada um que está aqui hoje, que a conhece, não vai ter palavras o suficiente que descreva o amor que nós sentimos por ela. Eu vou chorar, então não vou falar muito. Ela é uma mulher que cura, ela é uma mulher que nos ajuda demais, humilde e de um coração enorme. Então nós somos extremamente apaixonados por ela. E a homenagem, na verdade, aos adolescentes que vai fazer, eu não sei porque que eu estou falando. Então eu vou deixá-los falar, tem a equipe técnica que vai fazer alguma coisa, amém? Então fiquem à vontade.
Estão prontos, queridos? Tudo bem, vai sentar pronto mesmo, então, né? É com vocês. Tá ligado, amada? Pode dar um sem fio. Foi. Líder, aquela que ensina o melhor caminho. Mãe, aquela que ama e protege. Simone, aquela que ouve e segue os caminhos de Deus. Pastora, aquela que cuida de suas ovelhas. Pastora, feliz aniversário. Pastora, eu não tenho nada em mente, porque foi muito do nada, mas eu pedi para Deus, para Ele colocar as palavras no meu coração. E eu queria te agradecer por você ser essa pessoa maravilhosa, de um coração gigante. Obrigada por você ser essa líder maravilhosa que você é. Obrigada por você ter paciência conosco, com a gente. E eu tô falando por nós todos, nós te amamos muito. Obrigada por você ter esse carinho e esse amor condicional que você tem pela gente, viu? Obrigada, porque você tem os melhores conselhos. E muito obrigada por você sempre pegar no nosso pé. Às vezes você é chata, mas você ama muita gente. E obrigada por tudo, pastora. E eu não tenho palavras para descrever o quanto a gente ama você. Amém. Porque é um dos louvores que trata muito com a vida da pastora. Amém? Eu gostaria que você se colocasse de pé, porque nós vamos orar, agradecer a Deus pela vida dessa mulher incrível que Ele colocou nos nossos caminhos. Talvez não haja palavras para agradecer, mas nós queremos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por ter colocado, por ter dado saúde, por ter sustentado. Amém? Essa trilha sonora é dedicada à pastora dos louvores que ela mais gosta. Aleluia, vamos adorar ao Senhor. Senhor, nós queremos, Deus, honrar a vida da pastora Simone, Deus, diante de Ti. Ah, Senhor, diante do céu, Senhor, nós queremos agradecer, Pai. Ah, Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu, Pai. Nos
coroando, Senhor, com a vida dessa pastora. Ah, Senhor, um coração enorme, um coração grato, amorosa, Deus, que cuida, Senhor, que se entrega, que se dedica. Ah, Senhor amado, que tem entregado os teus dias na tua obra. Senhor, nós te pedimos, Deus, que o Senhor cubra de bênçãos sem medidas, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, contempla o desejo do coração da tua filha, Senhor. O Senhor é aquele que sonda e conhece o íntimo e o profundo. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor amado, por porção dobrada da tua unção, Senhor. Ah, Deus, aonde quer que ela vá, que a tua unção, Senhor amado, siga, Pai. Ah, Senhor, que ela continue, Senhor, levando almas e corações para ti, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos, Senhor, por bênção sobre a vida da tua filha. Senhor, ela é merecedora, Deus, de todo amor, Senhor, ela é merecedora. Talvez, Senhor, nós não estamos fazendo 1% daquilo que ela mereça, Pai. Ah, Senhor, mas o Senhor pode fazer além daquilo que nós pedimos e pensamos. Ah, Senhor, então, Deus, entra com providência, Deus, naquilo que ela tem te pedido, naquilo que ela tem clamado, Senhor. Que em breve, Senhor, nós venhamos ouvir testemunhos dos milagres que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, realiza desejos, planos e projetos da tua filha. Que venha sair do papel, Senhor, e que nós venhamos ver a honra que o Senhor trará sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós profetizamos bênção, profetizamos milagres, Senhor. Em nome de Jesus, bênção sem medidas. Aleluias, aplauda o Senhor pela vida da nossa pastora. Aleluias, obrigada, Senhor. Aleluia. Olha, antes pediram para mim, os organizadores do evento, pediram para nós cantarmos parabéns antes de passar para a senhora. Então a senhora pode chorar mais um pouquinho. Prepara aquele parabéns lá do poder. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, Deus é grande, poderoso. Eu estou sem palavras para dizer a respeito deste culto, por todos aqueles que aqui ocuparam o lugar neste altar. Foram instrumentos, os levitas, a ministra nessa noite, neste lugar, aqueles que vieram de fora e nos abençoaram de uma maneira tremenda. Ao capelão, que Deus abençoe. Eu estou sem palavras de gratidão. Eu vim para o culto e, como todo ano a gente não vai usar de falsidade, a gente sabe que a igreja prepara alguma surpresa. E eu tinha separado um salmo ali para ler para a igreja, mas eu quero falar algo de experiência. O capelão falou assim a respeito da pandemia, de tudo que nós vivemos aqui. E muitos vão se lembrar, eu acho que a irmã Geralda não está aqui hoje. A irmã Geralda está aqui ou não? Não. Mas eu estava tão empolgada, tão animada com os adolescentes. Talvez eu venha chorar no que eu vou falar. E eu lembro que eu escrevi com muito carinho: adolescentes, adolescentes, adolescentes. E a irmã Geralda me ajudou. Nós colocamos dupla face, eu comecei a colocar tudo nas cadeiras. Na primeira fileira, na segunda fileira. Só que a gente começou a viver um tempo de pandemia. E foi tão frustrante porque
Depois eu fiquei até com vergonha. Eu falei, Jesus, cadê os adolescentes? E foi um tempo muito difícil. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. E às vezes algo quer te tirar força, mas aquele que confia em nossas vidas, foi dito aqui, eu não me recordo quem falou aqui, mas falou assim, o Senhor tem um propósito. Eu ainda cochichei com a Paloma, eu falei assim, engraçado, domingo o pastor veio com uma mensagem que Deus tem um propósito. Depois, terça-feira, Deus trouxe uma palavra sobre propósito. Depois um irmão de fora, de outra igreja veio, e Deus tem um propósito. E hoje o Senhor falou novamente, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua família. Ainda que você não veja muitas coisas transformadas, mudadas, mas eu quero te falar, o Deus que você serve, que nós servimos, Ele não dorme, mas Ele trabalha em nosso favor. Então eu louvo a Deus por cada adolescente, eu louvo a Deus por cada mulher, eu louvo a Deus por cada homem, eu louvo a Deus por cada obreiro, eu louvo a Deus por todos que estão aqui presentes. Sabe por quê? Deus tem um propósito na sua vida e Ele vai cumprir para a glória dele, amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Quero chamar o pastor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluias. Para quem não sabe, essa é a líder de mulheres, foi arrecadado pela toda a igreja. Eu quero agradecer pelo carinho, pelo amor de vocês, e que nada venha faltar, mas que haja uma porção dobrada, amém? Na vida de cada um. Eu convido meu esposo. Talvez muitos não compreenderam porque ele chegou atrasado. Nosso filho foi fazer uma prova lá em São Paulo e saiu de lá, terminou a prova 7 horas, até ele vir, entrar no carro e pegar a estrada. Por essa razão que o pastor chegou nesse período, amém? Mas quero passar a palavra para ele. Muito obrigada, que Deus abençoe, que Deus multiplique. Eu fiquei maravilhada com tudo que foi feito neste altar, com toda a ornamentação, com cada detalhe. Que o Senhor venha abençoar e multiplicar na sua vida, amém? Deus seja louvado. Boa noite, irmãos. A paz esteja com todos. Amém. Vamos apenas encerrar, não é? Perdi o culto todo, mas já fiquei sabendo que foi bênção. Então eu louvo a Deus pela igreja, louvo a Deus pelos nossos convidados ilustres que estiveram conosco hoje. Amém. A pastora está falando aqui que foi maravilhoso. Capelão, Deus abençoe. Já havia ouvido falar muito. O Rafael ficou uma semana inteira falando do capelão. Eu falei, que maravilha, e foi bênção mesmo. Então louvado seja Deus. Quero louvar a Deus pela igreja, amém? Estava falando com Deus agora e agradecendo pela honra que a igreja dedicou à pastora. Então eu louvo a Deus, isto é bom, nos alegra, né? Por saber que tem surtido fruto no nosso trabalho. Então, que Deus continue abençoando aqueles que estiveram na organização. Até uma chuva de bexiga garantiram que ia fazer e fizeram mesmo, amém? Então que Deus abençoe. A pastora só estava fora da chuva de bexiga. Ela saiu do X que ela tinha que estar, e aí não deu muito certo, amém? Que Deus abençoe a todos. Levante suas mãos neste momento. Levante suas mãos. Senhor nosso Deus, Pai, só nos resta te agradecer, Senhor. Te agradecer por mais uma oportunidade, te agradecer por mais uma noite cultuando a Ti, Senhor. A verdade é que não há nada melhor do que cultuar ao Senhor. Não há nada melhor do que estar na Tua presença, Senhor, do que poder alegrar o Teu coração com o nosso louvor, com a nossa adoração.
Senhor, então queremos encerrar este culto tributando tudo a Ti nesta noite, Pai. Tudo o que aconteceu neste culto, Senhor, se algum louvor é digno, que seja para o Senhor, Deus, que é o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda adoração, Pai. Somos gratos a Ti e pedimos que a Tua presença continue com cada um desses que aqui estão, bem como com aqueles que estiverem em suas casas também. Pai querido, que o Senhor continue abençoando este povo, leva-os de volta aos seus lares, na Tua paz, na Tua proteção, guardando-os e concedendo uma semana abençoada. Assim nós despedimos o Teu povo em o nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus nosso Pai, a graça e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus permaneça com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Jesus, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.